Brasileirão terminou. Você está com saudade do Brasileirão? Tem torcedor que sim, tem torcedor que não. Então nós vamos fazer aqui um raio-x do Campeonato Brasileiro. Detalhando o Brasileirão 2019. Veja aí. Começando com artilharia. Gabriel Barbosa fez história, hein? Aliás, não só ele, o ataque do Flamengo, olha ali. Gabriel Barbosa, 25 gols, Bruno Henrique, 21, Gilberto do Bahia, 14, Sacha do Santos, 14, Arrascaeta, 13, Wellington Paulista do Fortaleza, 13 e Everaldo da Chape, também outro destaque, 13 gols. Esses os principais artilheiros do Brasileirão. E as melhores defesas, melhor ataque, Flamengo, 86 gols marcados, é outro recorde do Campeonato Brasileiro com 20 clubes na era de pontos corridos. Pior ataque, Avaí, 18 gols marcados, a melhor defesa foi a do São Paulo, levou 30 gols, e a pior defesa do Goiás, levou 64. Média de público pagante. O Flamengo ficou em primeiro lugar, Corinthians em segundo. Parabéns, Fortaleza. Sensacional o Leão do Pici, hein? Ele entrou no meio ali de 4 potências do futebol brasileiro, né? Times de torcida espalhadas pelo Brasil. Espetacular o Fortaleza, parabéns mesmo. Ó. Terceiro lugar ali o Fortaleza, média de público pagante do campeonato. Vamos em frente. O Bahia em sexto, olha o Cruzeiro ali em oitavo, hein? Mesmo com uma campanha terrível, a pior da sua história, rebaixamento, Cruzeiro, oitavo colocado na média de público do Campeonato Brasileiro. Público presente, aí o parabéns para o Fortaleza aumenta ainda mais. O Flamengo está ali em primeiro lugar, não é nenhuma novidade. Agora o Fortaleza está em segundo, à frente de Corinthians, São Paulo, Palmeiras. É algo digno de aplausos. Parabéns mais uma vez à comunidade lá do Leão do Pici. E de novo o Cruzeiro bem lá, hein? Cruzeiro em sexto lugar, ó, na média de público presente do Campeonato Brasileiro. Os melhores públicos pagantes. Flamengo 1, CSA 0, ficou em primeiro lugar. Depois o clássico carioca, Vasco e Flamengo em Brasília, Flamengo e Avaí, Flamengo e São Paulo, Flamengo e Santos. Tem mais, né? São esses aí só? Perfeito. Os 5 primeiros melhores públicos do campeonato. Agora, estatísticas gerais do campeonato. Gabriel Barbosa, 25 gols, artilheiro. Maior finalizador, Gabigol, com 108 chutes. Assistências, 14 passes para gol, Arrascaeta foi o líder. Maior ladrão de bolas, Marcos Rocha, roubou 102, jogador do Palmeiras. Mais passes errados, Rafael Vaz do Goiás, 123. Mais faltas cometidas, Gregory do Bahia, 116. Mais faltas sofridas, Léo Senna, 147. Mais defesas difíceis, Tadeu do Goiás, 95. Líder de impedimentos, Daverson, 22 até agora. Portanto, aí está um raio-x do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria que os amigos analisassem o Brasileirão 2019. Tem o balanço geral. A média de público a gente viu por clube, mas é a maior média de público do Campeonato Brasileiro desde 1983. Excelente. É a segunda maior de 71 para cá, só perto de 83, e a terceira maior da história. 69, o Robertão, e 83 estão na frente com 22 mil, na casa dos 22 mil. Olha aí. São 21.300. É claro que o Flamengo puxa a média para cima. Mas vamos pensar que se é a maior média do campeonato e também a maior média de qualquer clube desde 1983, de 83 para cá o Flamengo foi campeão em 87, tinha Zico e tinha Geraldo Maracanã. Sim. O Flamengo foi campeão em 92, Isso. tinha Júnior e tinha Geraldo Maracanã. Sim. O Flamengo foi campeão em 2009, tinha Adriano e tinha não tinha mais geral, mas tinha a parte de baixo ali ainda. Sim, sim. Não era ainda o novo Maracanã. E com tudo isso, essa média de público do Flamengo e do campeonato é a maior de todas. Por que isso, na sua opinião, PVC? Porque tem a fidelização do torcedor. Porque tem os planos de sócio que fidelizam torcedores. Então, muita gente começou a entender, mais gente começou a entender, que se eu quero ir na final da Libertadores, na semifinal da Libertadores contra o Grêmio, eu preciso ir no jogo contra o Boa Vista. Perfeito. Isso vale para poucos clubes.
E não quer dizer que seja receita para todos eles, mas eu acho que tinha que ter um seminário hoje para discutir. Vem cá, isso aqui deu certo para mim, pode ser que sirva para você, pode ser que não. Mas aqui, estou te apresentando o que me parece que serviu de receita para que o meu público aumentasse. Para o Fortaleza, para o Corinthians, para o Palmeiras nos últimos anos, esse ano ia ser o primeiro campeonato na história com 5 clubes acima de 30 mil de média. No final, São Paulo e Palmeiras diminuíram. O ano passado foi o primeiro campeonato com 4 clubes acima de 30 mil de média. Ou seja, é um campeonato histórico de público. Sensacional. Outra coisa, a média de público deste ano, em comparação com o ano passado, aumentou 6%. É verdade que deste ano, em relação a 2017, tem uma queda ainda de 5%. Em 2017 a média foi melhor do que hoje. Aí, diferente do público, não existe um movimento que você vê subindo, mesmo que lentamente. Não, tem uma oscilação. Mas são 6% a mais gols do que no ano passado. Para mim, esse aqui, também pelo efeito Sampaoli e Jorge Jesus, pela qualidade do jogo do campeão e do vice-campeão, este, para mim, foi o melhor campeonato da década. Olha aí, hein? O campeonato teve média de 2,31 gols por jogo, 48% de vitórias dos visitantes, quase metade. O fator casa foi muito preponderante. Dos mandantes, né? Dos mandantes. 26% de vitórias de visitantes, um quarto. A cada 4 jogos o visitante ganha um. 26% de empates. Eu ia chamar a atenção, a gente estabelece normalmente, o PVC usa muito, algumas marcas, metas. A gente fala assim, 45 pontos você escapa do rebaixamento. Aquele ano como aconteceu. Aquele de Fluminense, Flamengo e Portuguesa, que acabou com o rebaixamento da Portuguesa, tal, no tapetão, escapou com 46. Esse ano... O Fluminense caiu com 46. O Palmeiras, em 2014, escapou com 40, que é uma coisa estatisticamente muito difícil. O Vitória acabou perdendo. Nessa aqui, o Ceará escapou com 39. Escaparia com 37. Escaparia com 37, que é menos de um ponto por jogo. Pontuação mais baixa, Se um time empatasse 38 vezes, nas 38 rodadas, ele não seria rebaixado. E aí a gente pode discutir um pouco da questão do nível técnico. Se na parte de cima a gente teve um time estratosférico, quebrando todos os recordes, 2 times que tentaram acompanhar, se você pega 74 pontos, para o Palmeiras digamos, até mais ou menos previsível, pelo investimento, elenco, era o atual campeão, e o Santos, de forma surpreendente, 104 pontos é uma campanha extraordinária, muito boa. Em 7 campeonatos, o campeão não teve 74 pontos ou teve no máximo 74. O Santos seria campeão de 7 dos 17 campeonatos de pontos corridos. Eu estou pegando nesse caso... Desde 2003? Desde 2003. Desde 2003. Eu estou calculando com o Cruzeiro na 38ª rodada, eram 46. Sim. O Santos na 38ª rodada, de 2004, eram 46 Na rodadas. sua opinião, o melhor campeonato da década? Para mim é. Brasileiro, o melhor da década? Concordam com o PVC? Foi o melhor campeonato da década? Talvez até mais do que a década. A gente vai ter que ampliar aqui o espectro. Mas sobre os números que o Rodrigo trazia, a conclusão é: o desnível é tal que Flamengo, Santos e Palmeiras sequestraram os pontos da turma que luta ali contra o rebaixamento. Por isso baixou. Porque esses pontos foram lá pra cima. Como aconteceu na Espanha, do Guardiola. Eles pegaram, os pontos aqui são meus. Vou fazer muitos pontos que seriam distribuídos pela turma de baixo ali, que esse ano ficou um pouco mais atrás. Isso significa o quê? Desnível. Diferença maior entre os melhores e os piores. Sim. Tanto que o Avaí fecha com 20 pontos. 20 pontos. O Flamengo com 90, são 70 pontos. É uma disparidade o pior absurda. lanterna é o América de Natal de 2007. O Avaí conseguiu fazer ainda mais Mas pontos. o campeão de 2007 não fez 90 pontos. Você vê, com 46 Com 20 pontos... times é uma pontuação recorde. O pessoal fala assim, quando começa o campeonato, 46 pontos, eu tô ouvindo. 46 pontos você vai para a Sul-Americana. É a pontuação do Fluminense, né, que rebaixou o time em 2013. Agora 46 pontos. Temos sempre uma variação, todo campeonato não é igual. Mas, de fato, você vê da metade de baixo da tabela um futebol, acho que pobre, de quase todo mundo. E na parte de cima, um futebol... Aí, por isso que eu falo, para mim, o Flamengo é o melhor time da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, 2003 para cá. Esse agora, o 2019, Flamengo melhor? pelas marcas. As marcas são impressionantes. O futebol não é só o resultado, o desempenho também.
Mas eu teria que pensar um pouco sobre o melhor campeonato. Porque em algum momento houve desequilíbrio, como falou o Eugênio. O campeonato de 2009 chegou na última rodada com 4 times brigando pelo título. Sim. Houve mais alternância, mais imprevisibilidade. Então tem gente que acha a Bundesliga atual a melhor, sei lá, da década, do século, pelo equilíbrio. A temporada passada já foi boa. O Bayern de Munique está fora do G6. É um absurdo. O líder é o Gladbach, que ninguém colocava como favorito. Podia ser o Leipzig, que é o vice-líder. Você vê isso, Rodrigo. Uma é a competitividade, a emoção na disputa pelas posições, a outra é qualidade de jogo. O campeonato de 2009 teve competitividade, chegou ao final ali com alguns clubes tendo chances de ganhar, mas a qualidade do futebol era bem inferior ao que o Flamengo e o Santos... Tanto que o Flamengo foi campeão com a menor pontuação, até hoje, né? E em 2009 foi a menor pontuação. Havia equilíbrio, disputa, mas qualidade de jogo inferior. A gente tem 3 times grandes que se classificaram para a Libertadores com qualidade de jogo ruim. Não, mas porque abriram para 8 vagas. Abriram, poderia ser 9. O Fortaleza, que é o melhor do nordestino, não só porque ganhou a Copa do Nordeste pela classificação, ainda mais ganhando do Bahia na reta final. Se tivesse um campeão brasileiro da Sul-Americana e bateu perto, de poder muito bem ter tido uma final Corinthians e Galo, o Fortaleza estaria na Libertadores como nono colocado. Ou se o Rogério Ceni não tivesse saído por um mês naquela aventura no Cruzeiro, o Fortaleza poderia ter tirado a vaga de um Corinthians, de um Inter. A gente volta